Está estabelecida, e dá origem a seres iguais a eles. Certo? Beleza. O que pode acontecer no ambiente? Eu estou trabalhando com ambiente de continente, tá? São todos continentes, próximo ao mar. O que acontece? Levanta a barreira. Olha só, essa bandeira é de 2012. Meus amigos do maior fizeram uma bandeira. Olha, eles 2012. Pode, nesse ambiente, surgir uma barreira geográfica. De 25 quilos. Não. No movimento das placas tectônicas, por exemplo, eu posso separar os dois grupos. Formar uma ilha, separar o continente e ela encaminhar para o mar. E achar no continente, continua no continente. Então, vai haver contato sexual entre o pessoal que está na ilha e o pessoal que está no continente? Não. Eles vão poder fazer troca, certo? De gente. Beleza? As espécies daqui vão ter produzir uma espécie aqui. As espécies lá vão produzir uma espécie lá. Mas olha só, o ambiente de ilha é o mesmo ambiente de continente? Não. As forças evolutivas são diferentes? Né? Lá, por exemplo, vai ter uma alimentação diferente, vai ter um predador diferente, vai ter mais umidade, mais luminosidade, por exemplo. Então, eles vão ter que viver, desenvolver características que confiram adaptação para um lado e para o outro, entenderam? Certo? Então, olha só. De repente, lá na população do lar, as folhas do chão eram mais claras. E é importante que as cobras se camuflem no chão, porque se elas se camuflarem, elas vão ser predadas, e se elas não se camuflarem, elas não vão conseguir ser presas, né? Porque elas não vão conseguir dar um susto lá na presa delas. Então é importante que elas sejam mais claras que aqui, porque eu estou dizendo que as folhas na ilha são mais claras, porque o padrão de árvore na ilha também é diferente, entenderam? Certo? Aí eles vão ficar claros, ou vai nascer alguém claro que vai começar a se produzir mais. Lembra que Lamarck dizia que, de repente, eles viravam claros e passavam as características para frente. A gente sabe que isso não acontece, certo? O que acontece? Um vai nascer mais claro, de repente, assim, vai nascer mais claro, e como essa característica é melhor para eles, que vão se camuflar melhor, ela vai se desenvolver mais, vai deixar mais ascendente, vai ser selecionado pela seleção natural, e muitos vão nascer dele, vão nascer, e daqui a pouco a maioria vai ser clara. Certo? Isso é seleção natural. Então a Luísa foi a primeira que nasceu de repente, tá? Pode ficar com isso. A Luísa nasceu clarinha. E ela tá comendo todo mundo. Quem é ela? Só que a Luísa, como ela tá comendo muito, ela tá bem nutrida, exatamente. Ela tá muito estava sendo selecionada e estava deixando mais descendentes que o Richard, que o Willis, que a Samara e que a Sara, entenderam? Eles produziram um pouquinho de descendentes, mas a Luísa começou a deixar muito. O que aconteceu? Vários filhotes da Luísa começaram a nascer, eles morreram, e nasceram mais filhotes da Luísa. E os filhotes foram reproduzindo. O que aconteceu? Houve seleção natural, certo? Entenderam? Sim. Então, esse grupo aqui estava sendo selecionado, porque existe uma característica positiva, entenderam? De adaptação. Aí, o movimento das classificações de novo, você que está aí, na rede geográfica, você acabou. Para aí. Agora você vai continuar. As cobras antigas se acharam de novo. Porém, o que aconteceu? A Sara foi tentar popular com a Jéssica. Eles popularam, gente. Mas eles são sexos diferentes. Então, agora deixa. Tô ocupada, desculpa, como é que eu vou largar isso aqui assim? Não dá. Filho da mãe, hein? Aí aconteceu. Como tem duas espécies diferentes, atenção. Como tem duas espécies diferentes, elas popularam e nasceu um semi-espécie. E como ela é espécie, nada que saía dela estava certo. Ela não
certo na sua opinião porque não houve fecundação. Ou houve fecundação e nação. Eu estou indicando que houve o quê? Isolamento reprodutivo, porque tudo que eles produzem com seres infectos foram produzidos por uma fecundação, certo? Se houve isolamento reprodutivo, se tudo que atualmente dos dois nasce infecto e não nasce nada, é porque houve explicação, houve. Porque eu estou tratando de duas espécies diferentes de cobras, certo? A cobra que se cresceu na ilha e as cobras normais que já haviam, certo? Mas, por exemplo, se a cópula da Sara e da Jéssica nascesse um ser, certo? Que desse origem a outras cobras normais, eu ia estar falando que houve isolamento reprodutivo? Não. Houve explicação? Porque apesar de elas serem separadas, elas continuaram vivendo sob condições iguais, por exemplo, e não deu origem a nada diferente. Ou seja, não houve explicação, certo? Nesse caso aqui, eu estou tratando de uma especiação com barreira geográfica, uma explicação sem barreira geográfica. Com barreira. Com barreira. E qual é a barreira geográfica que estava aqui? Placa tectônica. Mas vocês, o mar. Mas poderia ser só o mar? Não. Pode surgir um rio no meio dos espécies, pode surgir montanhas, porque há um encontro de montanhas, pode ter uma montanha no meio, mas tem que ter em mente que esses projetos são de milhares e milhares de anos, tá? Mas de uma hora para outra se separou, já formou, não. Então, demora. Quando chegar em casa, vocês podem investigar pela jararaca e ioa, tá? É uma espécie de jararaca que se formou numa ilha, na ilha dela, São Paulo. É bem interessante. Mas só há casos de especiação. Surgiu uma nova espécie a partir de uma população inicial. Quando há isolamento geográfico, ou vocês acham que pode nascer mesmo sem isolamento? Geográfico. Pode. Por isso, pode tentar. Pode ficar, olha só, eu parei aqui. Atenção, eu parei aqui. Pode parar aqui? Pode parar aqui?